Fala aí pessoal, professor Daniel Marinho aqui de novo. Vamos então para a nossa quarta aula, que eu vou ensinar para vocês como trabalhar com os dados agregados de população disponibilizados pelo órgão oficial, que é o IBGE. Chegou a hora, né, de ser inscrito do nosso canal. Vamos lá então, pessoal, para a nossa tela. Vou deixar já o QGIS aqui abrindo, enquanto a gente conversa o seguinte. Nossa aula a gente vai responder a essas duas perguntas aqui, né? Acredito que ela não fique muito longa, respondendo essas duas perguntas, que começa pedindo para determinar a população. E a gente sabe que quem faz isso no Brasil, a contagem de população, é também o IBGE. E o IBGE, ele a cada 10 anos faz isso contando todo o universo, não é amostral, né? Ele tenta contar toda a população brasileira e ele disponibiliza esses dados. E hoje a gente vai aprender a trabalhar com eles. Trabalhar com esses dados. Isso é um grande presente para vocês, porque eu demorei muito tempo para aprender a trabalhar com esses dados. Então, para quem está acompanhando realmente essas aulas, eu acredito que seja muito enriquecedor. O QG já abriu. Eu vou abrir vou abrir aqui eu vou deixar aqui nossa bacia hidrográfica aberta também. Estamos trabalhando aqui com a bacia hidrográfica do rio Jacaré. E agora precisamos descobrir a população dessa bacia. Como uma pergunta que a gente deve se fazer é como a população é contada, né? E no Brasil, o recorte para a contagem de população não é a bacia hidrográfica, embora a gente aprendeu na nossa disciplina que essa é a unidade básica de planejamento. Mas a população é contada por setores censitários. A gente precisa, então, ir lá no site do IBGE, encontrar esses setores censitários. Vou ensinar o caminho aqui para vocês. Lembrando que eu sempre deixo esse caminho na descrição do nosso vídeo, né? Então, o caminho é o seguinte: a gente vai no portal do IBGE. Para baixar os setores censitários, Geociências Downloads. Essa parte aqui a gente já está acostumado, né? E estamos aqui em Organização do Território, Malhas de Territórios, Malhas de Setores Censitários, Divisões Intramunicipais. A gente vai baixar os setores do censo de 2010. Já eu explico mais detalhadamente para vocês porque a gente vai baixar o de 2010 e não o de 2021, que são os dados mais atuais, que inclusive foram utilizados agora, né, no censo de 2022. E a gente vai trabalhar então com o do IBGE de 2010. Então baixem aí para Bahia, porque a nossa bacia do Rio Jacaré está para Bahia, certo? Está localizada na Bahia. Vamos aqui então em BA setores censitários.zip. É, portanto, um arquivo geográfico zipado. Eu estou salvando tudo aqui numa pasta chamada aula 4. Agora eu vou lá nessa pasta para que possamos descompactar ou extrair esse arquivo que foi baixado. E vou aqui agora abrir esse arquivo, certo? O arquivo um pouco pesado, ele tem todos os setores censitários utilizados para contar a população baiana no ano de 2010. Mas nós queremos utilizar e saber a população somente da nossa bacia. Então podemos usar aquele método que nós fizemos, né, para selecionar as cidades da nossa bacia. A gente pode usar o mesmo método aqui para fazer isso, inclusive, né? Eu vou só mudar aqui um pouco as cores da camada, indo na simbologia
Para fazer isso, ó, botão direito na bacia do Rio Jacaré, propriedades. Eu vou na simbologia e vou escolher essa simbologia aqui. Vou colocar essa cor aqui para chegar mais aqui para um azul. E tá mais um azul mais clarinho. Ok, certo. Temos aí a nossa bacia e embaixo os setores. Agora a gente vai em vetor, investigar, selecionar por localização. Queremos selecionar no arquivo, nesse aqui, esse nome com um código, que é o arquivo onde estão as camadas dos setores censitários. Queremos selecioná-los pela bacia do nosso Rio Jacaré. E queremos selecionar os setores que, de algum modo, se interseccionam. Executar esse comando e veja que foi justamente o que aconteceu, né? Vamos lembrar aqui de que essa seleção pode ter acontecido algum erro topológico, que a gente já comentou lá na nossa aula, né? Que são dados de fontes diferentes e os limites da bacia não foram respeitados aí para elaborar esses setores, e sim os limites municipais. A gente pode deixar aqui marcado que queremos fazer seleções sobre os setores e ativar o botão de selecionar feições, para que a gente possa, especialmente aqui nos limites da bacia, com o botão pressionado, verificar se faz sentido essa seleção, né? Por exemplo, a gente pode dizer que esse setor aqui não faz parte da bacia, né? Esse aqui também, ou melhor, esse aqui dá para considerar, mas esse aqui não, ó. Dá até para considerar. E aí a gente vai aqui também, a gente vai revisando esses dados, né? E a gente dá para dizer que está fora, está dentro, mas esse está praticamente fora, né? Então é uma revisão interessante a ser feita aí nesses dados, certo? Antes de realmente os aceitarmos assim como uma verdade absoluta. E aí vocês tomem esse cuidado de verificar realmente se é coerente. É porque às vezes só um pedacinho ali do setor está dentro da bacia, e como a gente aqui está fazendo uma estimativa de população, não vai corresponder exatamente à população, porque os dados eles já foram criados, concebidos, pensados de maneira diferente, né? Mas essa é uma boa metodologia para a gente chegar na estimativa dessa população aqui da bacia. Aí, ó, veja que aqui ele toca só um pouquinho na bacia e foi selecionado justamente porque, de algum modo, ele tem essa interseção, né? Pronto, agora, feito essa análise, podemos dizer que esses setores aqui vão representar bem a população da nossa bacia, certo? E agora a gente pode exportar essa seleção. Vamos exportar essa seleção, lembrando que tem que ser no formato shapefile e tem que estar ativado aqui, né? Salvar somente as feições selecionadas. Vamos salvar aqui na nossa aula 4 como setores underline back. Façam isso aí, deem OK. Podemos agora remover essa camada aqui que tem os setores de toda a Bahia. Veja que agora ficamos somente com os setores censitários da nossa bacia. Mas detalhe, não tem aqui população. Na tabela de atributos desse arquivo tem muita informação, né? Inclusive informações que vão ser úteis depois. Ele é urbano, se ele é rural,
qual o nome do município a qual esse setor pertence, mas não diz a população, justamente porque as duas informações elas estão desconectadas na maneira do IBGE fornecer os dados. E agora eu vou explicar justamente porque a gente baixou aqui os dados de 2010 e não de 2022. Os dados de população por setores estão agora disponibilizados em outro caminho, né? No portal do IBGE, a gente vai aqui em estatísticas, downloads. Agora vamos em censos. Se a gente for aqui no censo de 2022, temos já uma prévia da população, mas isso é um arquivo PDF e está por município, não está por setor. Se a gente escolher colocar lá a população por municípios, a gente viu que muitos municípios têm só um pequeno percentual na bacia. Então, faríamos uma estimativa muito superdimensionada se a gente utilizasse toda a população desse município. Às vezes nem é a sede, né, que é a parte mais populosa do município, que está dentro da bacia. Então, por isso que a gente não vai utilizar os dados de 2022 por enquanto. Vai demorar um pouco ainda para os dados nesse nível aqui que a gente vai utilizar na continuação dessa aula serem disponibilizados para o censo de 2022. Mas nós temos produtos muito interessantes já disponibilizados no censo de 2010. Inclusive, estão de maneira agregada aqui em resultados do universo, desculpem, viu? Resultados do universo e agregados por setores censitários. Vamos escolher a Bahia aqui também, né? Vou mostrar, eu escolhi aqui a Bahia, um arquivo zipado também, e vou salvar aqui na nossa aula 4. Outra coisa que é importante vocês fazerem o download é isso aqui, ó, documentação agregada dos setores. Ele explica, né, o que é uma explicação do que é esse conjunto aqui agregado de documentos que nós estamos baixando. Vou mostrar para vocês que o que nós acabamos de baixar são planilhas. Vou descompactar. Vou descompactar também aquele outro documento que nós baixamos. Muito bem. O que acabamos de descompactar aqui, o arquivo que nós baixamos de agregados para a Bahia, são planilhas, tanto no formato CSV, quanto no formato XLXS, que é o formato aqui do Excel, né? Então, cada planilha dessa aqui tem um significado e está lotada de variáveis. Por exemplo, vou abrir aqui essa planilha domicílio 02 underline BA. Essa planilha tem setores, por setores censitários aqui, ó, só nessa planilha aqui tem 132 variáveis. O que cada uma dessas variáveis significam? E aí por isso que foi importante a gente baixar aquele documento, que é justamente lá que tem a explicação do que cada uma dessas variáveis significam. Por exemplo, essa variável 2 está dentro da planilha domicílio 02. O que ela significa? Então, a gente pode vir aqui nessa documentação aqui, que vai explicar, porque é um documento muito grande, documento de 237 páginas. Então, mas aqui vai ter muitos detalhes de como foi a aglomeração aqui desses dados, dessas variáveis. Mas se a gente vir aqui, ó, digitar, por exemplo, domicílio 02, vamos lá,
domicílio 02. Ele vai explicar aqui, ó. Arquivo domicílio, moradores, planilha domicílio 02. O que significa a variável 2, ó? Moradores em domicílios particulares permanentes. Justamente isso que a gente quer, né? Para definir a população. Ele vem explicando também, né, as outras variáveis, o que quer dizer cada uma, mas isso aqui é suficiente para a gente, a variável 02 é suficiente para a gente definir a nossa população aí de toda a bacia hidrográfica. Então vamos fazer isso. Vamos pegar agora e abrir essa planilha aqui no nosso QGIS. Para fazer isso, a gente vai entrar aqui, ó, com um texto delimitado. Precisamos fazer algumas configurações específicas para que o QGIS ele possa conseguir abrir um arquivo daquele tipo que nós queremos abrir. Lembre-se que está aqui. A gente vai abrir aqui. Voltar que eu acho que eu fui muito rápido nesse processo. Ó. Nossa planilha está aqui dentro de Bahia 2017, 10, 16. E a gente vai abrindo esses níveis. Entra dentro da pasta CSV. Queremos essa planilha aqui. Precisamos vir aqui e dizer que é um arquivo com delimitadores personalizados. Ativem tabulação, ponto e vírgula. Também ativem aqui que é um arquivo sem geometria, é atributo apenas de tabela. Façam todas essas configurações, né, conforme essa tela. Depois podemos adicionar. Como é um arquivo pesado, demora um pouquinho. Agora já podemos fechar a janela. E se abrirmos a tabela aqui de atributos desse arquivo, todas aquelas variáveis que estavam na planilha foram carregadas aqui. Percebam que aqui o primeiro código, o nome código setor, corresponde a exatamente esse CD geocódigo que tem na tabela de atributos do nosso arquivo geográfico aqui de setores. E é isso que vai permitir com que a gente una essas duas informações, que a gente traga para os setores os valores de população. Então, para fazer isso, vamos clicar com o botão direito aqui com o botão direito em setores, propriedades, e vamos aqui em uniões. Vamos mexer nas propriedades de uniões. Vamos adicionar uma nova união. E qual é a camada que nós queremos unir aos setores? Ou melhor, qual é o arquivo que nós queremos trazer uma variável dele para o nosso arquivo de setores? É o arquivo domicílio 02. E qual é o campo que nós queremos unir? É o campo código setor com o campo CD geocódigo da nossa planilha. É os campos que correspondem, que são iguais nos dois arquivos. E daí, vamos clicar aqui em Campos Unidos e queremos trazer a variável 2. Nós só queremos ela. Podemos dar OK. Esperamos um pouquinho o processo. Ele já foi realizado. E agora a gente abre aqui, ó, a tabela de atributos dos setores e tem aqui a população. Só que isso aqui é um arquivo temporário. Se essa união for desfeita ou de algum modo esse arquivo se apagar lá do nosso, ou a gente fechar aqui o ArcGIS, isso vai sumir. Então, vamos criar um campo agora de maneira definitiva chamado população. Então, ativem aí a calculadora de campo. Vamos criar um campo população. População pode ser inteiro, né? Ou a pessoa existe ou ela não existe. Então, é um número inteiro. E esse campo população corresponde a exatamente o campo
domicílio 02. PA corresponde a exatamente esse campo aqui. Pode dar OK e veja que foi criada a nossa população. Vamos salvar então essa edição. E agora podemos até remover domicílio 02. Um minuto que parece que... Salvar. Pronto, agora ficou salvo. Agora podemos remover nosso arquivo. E se a gente abrir aqui a tabela de atributos, está aqui nosso campo população. Tranquilo? Veja então que deu certinho esse nosso processo. Então podemos dizer aqui que já temos a população da bacia. Já fizemos o processo para determinar a população da bacia. É basicamente a somatória lá daqueles campos. Depois, o exercício segue pedindo: determine o percentual em cada município da população residente na zona rural e urbana. Determine o percentual de residentes na zona rural e urbana da bacia. A gente poderia tentar encontrar a maneira de fazer isso aqui no ArcGIS, mas vamos optar sem dúvida pelo jeito mais simples, pelo menos que eu conheço, né, de fazer isso. Que é, primeiro vamos fazer o seguinte, para a gente não ter que levar muita coisa para adiante, né? Basicamente, a gente não vai precisar de muitas dessas informações que estão aqui na tabela de atributo da nossa feição, da nossa camada setores. Então, vá com o botão direito, abra a tabela de atributos dessa camada. Vamos clicar aqui para ativar a edição. E esse botão aqui ele serve para excluir alguns campos. Então, a gente quer esse campo aqui, ó, ele não vai ser tão útil mais. CD, geocode B, o bairro também. Isso aqui não vai ser útil também. Isso aqui também não. Isso também não. Nome do distrito também não. Vamos precisar do nome do município. Vamos precisar da população somente, né? Saber se ele é do tipo rural ou urbano, em qual município está e qual é a população. Dá OK, pronto. Foram removidos. A gente pode salvar isso aqui agora. Vamos, pessoal, com o botão direito em exportar. E agora, ao invés de shapefile, vamos exportar isso aqui como uma planilha do Excel. Planilha de cálculo MS Office, no formato XLSX. Vamos salvar isso aqui na nossa pasta. Vamos chamar aqui de dados, né? Vou chamar de dados. E não precisa fazer mais nenhuma configuração. Dá OK. Podemos remover esses dados daqui, que a gente não vai usar eles aqui não. Vamos, na verdade, abrir onde eles foram salvos na nossa aula 4. Vamos abrir aqui essa planilha, né? Nossos dados, portanto, estão aqui na planilha. A gente pode selecionar todos os dados e inserir uma tabela dinâmica. Inserida uma tabela dinâmica, quais são os campos que precisamos? Tipo, município e população. Vamos colocar aqui o nosso tipo em coluna e deixar o município em linha. Então veja que para cada um dos municípios da bacia a gente tem se ele é do tipo rural ou do tipo urbano e também a população geral, né? Vou copiar essas informações aqui agora, né? Porque aí fica mais fácil nós trabalharmos. E agora, copiar aqui também cidade, população rural, urbana, população total. Isso aqui
vai ser per rural, ou seja, o percentual da população que é rural. Isso aqui vai ser per urb, percentual da população que é urbana. Que a gente sabe que para calcular o percentual, a fórmula é 100 vezes a população rural dividido pelo total. Pronto. No município de América Dourada, 32% da população é rural. Vamos fazer isso para todos os municípios. E agora sim, nós temos, né? Na verdade, é 32% da população de América Dourada que está na bacia está na zona rural. Por exemplo, no município de Bonito, cuja sede não está na bacia, 100% é rural, né? O restante tem que ser zero. Então, igual é, urbana, melhor, igual 100 vezes a população urbana dividida pela total. Basicamente, o complemento, portanto, para nós chegarmos em 100. Veja, está tudo certo agora, né? Vamos copiar isso aqui também, porque isso aqui responde a nossa as outras perguntas, né? Aqui nós temos a população total da bacia, 169.895. Então responde isso aqui, né? Temos a população total. Temos o percentual em cada município da população residente na zona rural e urbana. E teremos agora o percentual de residentes na zona rural e urbana em toda a bacia. Basta pegarmos aqui agora e dividirmos essa população, que é a população rural, vezes 100, dividir pela população total. Então, 61% da bacia é de moradores residentes na zona rural e 38% é de moradores residentes na zona urbana. Então, isso aqui já dá um pouco da ideia, né, de quais serão as políticas públicas que podem ser aplicadas aí à nossa bacia hidrográfica, que é uma bacia hidrográfica, podemos dizer, rural, né, cuja maioria da população é residente na zona rural. No planejamento, no plano de recursos hídricos, essa é uma informação muito importante a se levar em consideração. Por fim, a pergunta 4 diz: calcule a distribuição espacial da população ao longo da bacia. E aí a gente volta aqui para o QGIS e vamos pensar um pouco, né? Nós já temos os setores, sabemos o quanto de população tem em cada um desses setores, mas o detalhe é que, pela lógica, um setor muito grande, ele vai conseguir reunir mais pessoas, né? Enquanto que um setor muito pequeno, ele talvez não tenha, principalmente se for rural, né? Um setor grande na zona rural, a lógica é que a gente tenha mais pessoas do que num setor pequeno. E isso não é informação muito interessante, porque isso não nos ajuda a ter a distribuição espacial. Para fazer isso, a gente precisa, na verdade, ter uma medida de densidade. A gente precisa saber quantos moradores existem por quilômetro quadrado. Aí sim, ao fazer isso, essa questão do setor ser grande ou pequeno, ela desaparece. Então precisamos, para calcular quantos habitantes tem por quilômetro quadrado, precisamos saber a área de cada setor e depois dividir a população desse setor pela área desse setor. Então vamos abrir aqui a nossa tabela de atributos, em que já temos a população. Precisamos agora calcular a área. Nesse caso aqui, aquelas considerações que a gente fez sobre projeção não é interessante, a gente nem precisa levar isso em conta, porque a nossa unidade
o denominador vai ser o mesmo para todo mundo. Então a gente não precisa levar muito isso em conta. Ativei aqui a edição, calculadora de campo, e vou calcular a área. Agora eu vou calcular essa área como real, né? Botar a precisão para 4. Aqui em geometria, vou buscar a área. Não é essa. É essa primeira que está com cifrão. Busquei a área, mas ela está em metros quadrados. Para transformar em quilômetros quadrados, eu divido isso aqui por 1 milhão. Muito bem, temos agora a nossa área em quilômetros quadrados. E, por fim, vou calcular agora também a nossa densidade populacional. Vou chamar de DP. Também real, precisão para 4. E agora eu sei que isso é aqui no meu campo e valores, isso é a minha população dividido por minha área. Isso é densidade populacional. Portanto, posso dar OK. E agora sim eu tenho uma medida que eu sei que está padronizada. E agora, vamos saber aqui na bacia como que os moradores eles estão distribuídos. Deixa eu salvar essa edição aqui no botão de alternar edição. Para fazer isso, basicamente a gente pode dizer que o nosso processo foi construído, já temos a densidade populacional, mas a gente precisa mostrar isso aqui para o nosso leitor, né? E isso é feito na simbologia dessa nossa camada de setores. Então vamos aqui com o botão direito, nas propriedades, simbologia. Nós estamos com a simbologia do tipo simples aqui, ó. Vamos alterar para graduado. Quando a gente está trabalhando assim com dados numéricos discretos, a gente pode trabalhar aqui com um tipo de dados graduados. Qual é o valor que vai haver essa graduação, essa classificação? Densidade populacional, certo? Vamos escolher aqui. Eu acho que esse vermelho aqui combina bem com o que nós estamos procurando fazer. E qual é o modo dessa graduação, dessa classificação que a gente vai fazer? Vamos fazer com intervalos iguais. E vamos deixar aqui em 5 classes mesmo, né? Essas classes aqui, eu acredito que estão boas. Vamos deixar assim nessas classes. Dá um OK. Assim, desse jeito, não ficou muito visível. Vamos fazer esse processo aqui de maneira manual, né? Então, ao invés, vamos continuar deixando aqui o intervalo e vamos substituir os valores. O primeiro valor aqui, eu vou substituir para 10. Então, até 10 habitantes por quilômetro quadrado. O segundo valor, até 50. Depois, até 100. Depois, até 250. Até 500. Até 1000. Até 2500. Até 2500 aqui. Aqui até 5000. Aqui até 10.000. Por fim, como o valor vai ter 18.400, aqui até 20.000. Certo? E percebemos agora um pouco mais, né, sobre como os nossos dados estão funcionando.
parece que a nossa população está um pouco mais concentrada aqui, padrão que a gente percebe aqui no meio da nossa bacia, né? Quantos setores são assim tão grandes, a ponto de ter entre 10 e 20 mil pessoas por quilômetro quadrado no setor? São pouquíssimos, provavelmente são setores da zona urbana. E é isso mesmo, né? Os dois setores aqui na zona urbana do município de Cafarnaum, de uma alta densidade populacional. Esses aqui também no município de Canarana. Mas de um modo geral, nossa população, conforme nós vimos, está localizada na zona rural da bacia hidrográfica e por padrão, está mais nessa região aqui, né? Nessa região aqui, um pouco ao meio da bacia, que é justamente onde a gente viu lá que estão as sedes das cidades dentro da bacia. Certo, pessoal? Sendo assim, a gente finaliza essa aula, tendo calculado aqui também a distribuição espacial da população ao longo da bacia.